Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos refletir sobre um pecado que tem enredado os corações de muitos ao longo dos tempos: a avareza. Também conhecida como ganância, a avareza é o desejo insaciável por acumular riquezas, bens materiais e poder, colocando esses desejos acima do amor a Deus e ao próximo. Ela nos cega para as necessidades dos outros, nos escraviza ao materialismo e nos afasta da verdadeira riqueza que está em Cristo. A avareza é um pecado que nasce do desejo desordenado por mais, uma busca incessante por algo que acreditamos que nos trará segurança ou felicidade, mas que na verdade nunca satisfaz. No Evangelho de Lucas 12:15, Jesus nos adverte claramente: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Aqui nosso Senhor nos lembra que a verdadeira vida não é encontrada nas posses materiais, mas em algo muito maior, em nossa relação com Deus e na capacidade de viver de acordo com sua vontade. O perigo da avareza nas Escrituras. A Bíblia está repleta de advertências sobre os perigos da avareza. No Antigo Testamento, um dos exemplos mais claros é o de Acã, cuja avareza trouxe consequências terríveis. Em Josué 7, lemos que, após a vitória em Jericó, Acã desobedeceu a ordem de Deus de não tomar nada para si e, movido pela ganância, pegou ouro, prata e um manto valioso. Esse ato de avareza trouxe derrota para o povo de Israel e, finalmente, a própria morte de Acã e sua família. O desejo insaciável de Acã por riquezas temporais o levou a sacrificar tudo o que era realmente importante. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos dá uma advertência poderosa em 1 Timóteo 6:9-10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Aqui Paulo nos lembra que a avareza não só nos afasta de Deus, mas também nos traz muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro, a ganância, a busca desenfreada por bens materiais, tudo isso nos coloca em um caminho de destruição. Talvez o exemplo mais famoso de avareza no Novo Testamento seja o do jovem rico que se aproximou de Jesus, como lemos em Mateus 19:16-22. Ele perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus lhe disse que obedecesse aos mandamentos. O jovem respondeu que já fazia isso. Mas então Jesus lhe pediu algo mais: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Infelizmente, o jovem foi embora triste, pois possuía muitos bens e não estava disposto a abrir mão de suas riquezas para seguir Jesus. A avareza o impediu de entrar no reino dos céus. Esses exemplos nos mostram que a avareza é uma armadilha espiritual. Ela nos promete segurança e satisfação, mas na realidade nos coloca em um ciclo interminável de desejo e frustração. Sempre queremos mais, mas nunca estamos satisfeitos. O dinheiro e as posses materiais podem nos proporcionar conforto temporário, mas nunca nos darão a verdadeira paz e alegria que só Deus pode oferecer. O perigo da avareza na sociedade atual. Vivemos em uma sociedade que frequentemente promove e celebra a avareza. O consumismo, o materialismo e a busca incessante por riqueza são vistos como sinais de sucesso. Somos constantemente bombardeados por mensagens que nos dizem que precisamos de mais para sermos felizes. Mais dinheiro, mais bens, mais status. As redes sociais, por exemplo, podem alimentar esse desejo, pois vemos as vidas aparentemente perfeitas de outras pessoas e começamos a sentir que não temos o suficiente. No entanto, Jesus nos chama a viver de maneira diferente. Em Mateus 6:19-21, ele nos ensina: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem,
e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O mundo nos diz para acumularmos tesouros terrenos, mas Jesus nos ensina a focar em tesouros eternos. A verdadeira riqueza não está em nossas posses materiais, mas em nosso relacionamento com Deus e na forma como usamos nossos recursos para amar e servir aos outros. Como vencer a avareza e cultivar a generosidade. Como podemos, então, vencer a avareza e viver uma vida de contentamento e generosidade? A resposta está em nosso relacionamento com Deus e na maneira como vemos nossas posses à luz de sua vontade. 1. Reconheça que tudo pertence a Deus. O primeiro passo para vencer a avareza é reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e pertence a Ele. Somos apenas mordomos dos bens que Ele nos confiou. Em 1 Coríntios 4:7, Paulo nos lembra: pois quem te faz diferente? O que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se assim não fosse? Quando reconhecemos que nossas posses são dons de Deus, somos mais propensos a usá-las para a glória dele, em vez de acumularmos para nós mesmos. 2. Cultive o contentamento. A avareza nasce da insatisfação. Sempre queremos mais, achando que isso nos trará felicidade. Mas Paulo nos ensina o segredo do contentamento em Filipenses 4:11-13. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. O contentamento vem quando confiamos em Deus para suprir nossas necessidades, sabendo que Ele é fiel e que temos tudo o que precisamos nele. 3. Pratique a generosidade. A melhor maneira de combater a avareza é ser generoso. A generosidade nos liberta da obsessão por acumular e nos ensina a confiar em Deus como nossa fonte de provisão. Em 2 Coríntios 9:6-7, Paulo nos diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quando damos generosamente, mostramos que nossa confiança está em Deus, e não nas riquezas. 4. Confie em Deus como sua fonte de segurança. A avareza muitas vezes nasce do medo. Medo de não ter o suficiente, medo de perder o que temos. Mas em Mateus 6:25-34, Jesus nos lembra que Deus cuida de nós. Ele cuida das aves do céu e veste os lírios do campo, e Ele certamente cuidará de nós. Quando confiamos em Deus como nossa fonte de segurança, não precisamos nos apegar às riquezas terrenas. Podemos descansar na certeza de que Ele proverá todas as nossas necessidades. 5. Invista em tesouros eternos. Em vez de acumularmos riquezas que são temporais, Jesus nos chama a investir em tesouros eternos. Isso significa usar nossos recursos para servir aos outros, para promover o reino de Deus e para fazer a diferença na vida das pessoas. Quando fazemos isso, estamos investindo em algo que nunca perecerá. Como Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se nosso tesouro está em Deus, nosso coração também estará nele. Conclusão. Queridos irmãos e irmãs, a avareza é uma armadilha que pode nos afastar de Deus e nos roubar a alegria e a paz que Ele deseja para nós. Mas Jesus nos oferece uma maneira melhor de viver. Ele nos chama a confiar nele como nossa fonte de provisão, a cultivar o contentamento, a praticar a generosidade e a investir em tesouros eternos. Que o Senhor nos ajude a vencer o espírito de avareza e a viver uma vida de generosidade e confiança nele. Que possamos, como Paulo, aprender a estar contentes em todas as circunstâncias, sabendo que tudo podemos naquele que nos fortalece, e que, em tudo o que fazemos, possamos glorificar a Deus com nossas posses, nosso tempo e nossos talentos. Que Deus nos abençoe